Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer um rápido pedido. Como vocês sabem, o meu canal ele ainda é muito pequeno, é um canal que tem menos de 200 inscritos, então, obviamente, é um canal que tem vídeos assim com poucas visualizações, um canal que tem um número baixo de visualizações. Só que esse ano, e especialmente no último mês, um mês e meio, esse alcance diminuiu ainda mais. Em um nível em que às vezes eu sinto que eu tô gravando e eu tô falando sozinho, né? Porque o número de visualizações beira até o ridículo. Então, o que eu gostaria de pedir pra vocês é que vocês. Eu sempre falo isso no final do vídeo, mas eu gostaria de dar ênfase agora no começo desse vídeo. Que realmente vocês compartilhem o vídeo, faça o canal chegar em novas pessoas, porque ele já é um canal com poucas visualizações e aparentemente o YouTube parece que tá cortando o alcance, né? Porque o número de visualizações está muito abaixo, então para mim não faz sentido. Para mim a única explicação é o YouTube estar cortando o alcance dos meus vídeos, o que é até uma crueldade com um canal do meu tamanho, né? Com o tamanho do canal que eu tenho. Então é um pedido que eu gostaria de fazer aqui para vocês, né, no início desse vídeo. É, Iniciando o vídeo em si para falar sobre o jogo, foi um jogo em que o Palmeiras conquistou uma vitória muito importante, né? O Palmeiras ele abre uma vantagem boa na liderança. O Palmeiras nesse momento tá 8 pontos, né, à frente do Flamengo. O Flamengo que tem um jogo a menos que provavelmente vai vencer, né, que é contra o Mirassol. Mirassol esse que não conseguiu manter o nível de que apresentou, né, na temporada passada. E além do Flamengo ter esse jogo a menos, ainda tem questão do confronto direto com a gente, né? Então é importante que o Palmeiras consiga abrir uma certa vantagem. Em termos de resultado, assim, excelente, não tenho o que falar. Mas se for pra gente abordar a questão de desempenho, acho que tem algumas questões que precisam ser observadas e precisam melhorar, né? A escalação é a mesma base que vem sendo utilizada nos últimos jogos. A única mudança é o Arthur de titular, porque o GFT acabou sentindo, né? Então, pelo menos de momento, o único lateral que a gente tem disponível pelo lado esquerdo é o Arthur. E para mim isso mostra um erro de planejamento da diretoria do Palmeiras. Porque, claro, tem coisas que são incontroláveis, né? Eles não têm culpa, não tinha como adivinhar que os outros dois laterais do time iam machucar e ia acabar sobrando pro lateral da base. Mas possivelmente o Palmeiras poderia ter se reforçado melhor, poderia ter dado uma atenção a mais para as laterais nessa temporada, não só nessa temporada, mas também no ano passado, com a questão da irregularidade apresentada na posição. Mas enfim, o Arthur jogou e o restante do time foi o mesmo, com a mesma formação tática, a mesma disposição tática dos jogadores dentro de campo. O que eu acho muito importante, o que eu acho um acerto da comissão técnica, que é definir um time, né? É a gente encontrar um time. Eu falei muito sobre como ano passado a gente não teve um time. O Palmeiras não teve um time titular durante todo o 2025. E parece que nesse momento da temporada a gente tem um time, a gente tem uma base titular e a gente tem uma formação tática bem definida, né? O retorno desse 4-3-3, né, dentro do time do Palmeiras, sem a dupla de ataque, jogando com dois pontas, jogando com um trio de meio campo, jogando com um centroavante, algo mais próximo do que o Abel utilizou no Palmeiras nos seus momentos de maior sucesso. Inclusive eu acredito, talvez eu tenha até comentado aqui em algum vídeo que ele tenta trazer de volta aquele Palmeiras de 2022. Ele tenta retomar aquela característica que o time tinha em 2022, o jeito do time de jogar e tudo mais. É claro que isso necessita de algumas adaptações, porque a gente tem um time diferente, com jogadores de características diferentes, mas eu acredito que ele tenta replicar isso no time atual, para que ele consiga ter mais sucesso. Mas enfim, o Palmeiras enfrentou um jogo que nós sabíamos que seria difícil, contra um bom time, e não jogou bem. E você não jogar bem contra o Bahia e vencer não é de todo ruim, porque é um time forte, é um time que joga muito bem em casa. O Bahia não perdia
dentro da Fonte Nova desde novembro, se não me engano. Então, aí são 5 meses praticamente sem perder. Só que uma coisa que me preocupa é que em todo jogo que o Palmeiras ele enfrenta um adversário que pelo menos taticamente é bom, porque individualmente o único time no Brasil que se compara ao Palmeiras é o Flamengo. Mas sempre que o Palmeiras ele joga um jogo contra um adversário que é taticamente forte, o Palmeiras leva desvantagem, né? Porque o trabalho do Abel ele vem melhorando esse ano, sim, com certeza. Mas pra mim ainda é um trabalho taticamente fraco, um trabalho que taticamente talvez ainda seja limitado, porque é só você observar, toda vez que o Palmeiras enfrenta um time que seja minimamente bom, minimamente organizado, o Palmeiras sofre, o Palmeiras ele costuma levar desvantagem. E eu até acredito que a melhora do Palmeiras em alguns critérios do jogo, em alguns contextos do jogo, passe muito também, muito mais por uma questão individual do que por uma questão tática de treinamento. Porque hoje a gente fala que o time coloca mais a bola no chão, que o time tem uma saída de bola, uma saída de jogo até um pouco mais limpa, mas talvez isso passe muito mais pela presença do Marlon Freitas e do Andreas, principalmente do Marlon Freitas, do que por um trabalho coletivo, um trabalho da comissão técnica em si, né? Porque esses jogadores com a característica que eles têm, obviamente eles vão fazer o Palmeiras jogar de uma maneira diferente. Eles vão dar uma qualidade, eles por si só, pelo jogo que eles são capazes de jogar, pelo futebol que eles são capazes de apresentar, eles sozinhos vão melhorar, né, o Palmeiras nesse sentido. Tanto que o Palmeiras ele hoje foi finalizar a primeira vez já próximo dos 40 minutos. O Bahia ele tinha, não sei se um domínio do jogo, mas pelo menos taticamente se mostrava melhor do que o Palmeiras, se mostrava melhor posicionado e mais à vontade, mais confortável dentro do jogo. Mas é aquela coisa, né? Individualmente o Palmeiras é muito superior. E foi a partir dessa superioridade individual, assim, abissal que o Palmeiras tem, que saiu o primeiro gol. Que é essa jogada do Ares pela esquerda. Uma tabela, assim, linda com o Flaco Lopes, que devolve de calcanhar. E o chute do Aras lá na gaveta, né? Lá onde a coruja dorme. É um gol que é fruto de pura jogada individual. É muito difícil a gente olhar para esse gol e não dar um destaque individual. Da gente ver essa jogada como algo treinado. Porque realmente parece que as jogadas que resultam em gols do Palmeiras, que a gente olha e diz que tem o dedo, que tem o trabalho da comissão técnica, são as jogadas de bola parada, com a bola rolando. Realmente, por mais que o time coloque mais a bola no chão, troque mais passes e mostre até uma certa tranquilidade para tentar construir, tranquilidade essa que não tinha antes, parece que no momento da definição do grande acontecimento, né, do grande momento do jogo que é o gol, a gente ainda depende muito de jogada individual, né? Claro, isso em lances de gol de bola rolando, né? Não bola parada. E o Palmeiras sai na frente, mesmo jogando pior do que o adversário, e desce pro intervalo com a vitória, mas é aquela coisa, por tudo que vem acontecendo no jogo, pelo contexto do jogo e pelo adversário que a gente estava enfrentando, a gente podia esperar um jogo difícil no segundo tempo. E realmente, se o Bahia não teve um grande domínio no primeiro tempo, na segunda parte do jogo isso já foi diferente, porque o Bahia ele conseguiu, durante uma boa parte do segundo tempo, ser bem dominante na partida. Isso para mim passa muito também por um desgaste físico que o Palmeiras apresenta no segundo tempo e que costuma apresentar esse desgaste com frequência. E eu acho que isso passa muito também pelo modelo de marcação, pelo modelo de jogo que o treinador do Palmeiras ele escolhe. Assim, eu acho inaceitável que um time profissional de primeira divisão, de um campeonato de alto nível, esse time ele se utilize de marcação com perseguição individual em todos os setores do campo. Isso é uma coisa assim datada, é uma coisa antiga. Isso ficou lá nos anos 90, já nos anos 2000 isso já era ultrapassado, imagina hoje. Então a gente está falando de algo que é quase 40 anos de atraso sendo implementado hoje, em pleno 2026. Então é óbvio que isso acaba desgastando fisicamente os jogadores. Não sei se tem a ver só com isso, né? Porque não tem acesso a bastidores do Palmeiras, não sei como é trabalhada a recuperação física dos jogadores. Mas falando
de uma possível explicação tática, talvez, para mim esse desgaste passa muito também pelas escolhas do treinador na maneira com que ele acredita que o time tenha que se defender. Enfim, é como eu digo, perseguição individual no futebol atual não faz o menor sentido. Eu acho que isso desgasta muito os jogadores. E isso influencia no segundo tempo do Palmeiras, que o Palmeiras mostrou muito desgaste, o Palmeiras mostrou muita dificuldade em correr para trás, em se recompor, muita dificuldade em pensar o jogo mesmo, em fazer um jogo assim mais coerente, com mais concentração. E é aí que o Palmeiras tomou um empate, e o momento em que o Abel ele faz 3 trocas que eu achei que tinham tudo para dar errado, mas acabaram dando certo, né? Porque entrou ao mesmo tempo o Sosa, o Luigi e o Lucas Evangelista. Você olha para isso, após o time tomar o empate e tá tomando pressão, você pensa, já era, acabou. Mas eu não sou muito de acreditar nessa história de que camisa pesa e tudo mais. Eu acho isso uma bobeira até certo ponto. Mas parece que foi exatamente o que aconteceu hoje. Quem ganhou o jogo pro Palmeiras hoje foi a camisa. Porque era um jogo que o Palmeiras tinha tudo para perder e acabou ganhando de maneira assim inexplicável. Então, foi a camisa que ganhou o jogo hoje. Acho que não tem outra explicação. O que ganhou o jogo hoje foi a camisa. A camisa pesou e o Palmeiras ganhou. Eu não sou de acreditar nessas coisas, mas parece que foi o que aconteceu hoje. Porque é uma sorte que não faz sentido. O Palmeiras, no pior momento possível do jogo, fazer o segundo gol da maneira que fez, que é um gol contra bizarro. É uma jogada que a gente vê acontecer muito pouco, um gol contra como esse. E depois se segurar no final da partida, o Bahia pressionou, o Bahia teve chance, o Carlos Miguel foi obrigado a fazer boas defesas. Teve bola que o Palmeiras salvou em cima da linha, bola rebatida a todo momento, o Bahia tentando jogar a bola na área. O time do Bahia também parece que cansou e perdeu muito ímpeto no final da partida, então não conseguiu fazer aquela pressão até o final. E o Palmeiras saiu de campo com a vitória. Para quem gosta dessas coisas como vitória de campeão, eu acho que dá para dizer que hoje é uma vitória típica de um time que quer ser campeão. É lógico que tem muito campeonato pela frente, mas quem quiser definir assim, talvez seja um exemplo bom, né, da famosa vitória de campeão, né, que é quando você ganha, quando no momento em que você tem tudo para perder, você vai lá e ganha. E o Palmeiras conseguiu isso hoje. É muito importante para os jogadores ganharem confiança, é lógico. Mas enfim, obrigado aí pela presença de vocês, encerrando aqui mais um vídeo. Volto a destacar o que eu falei aqui no início, me ajude a compartilhando aí o vídeo, compartilhando o canal, mandando nos seus grupos de WhatsApp, porque com o YouTube cortando o alcance vai ser ainda mais difícil para eu ter algum crescimento, né? Aqui dentro do YouTube, aqui com o meu canal, aqui com os meus vídeos, né? Enfim, muito obrigado a todos e avante palestra.